Queridos irmãos, a paz do Senhor, professores, professoras da Escola Dominical, das classes de discipulado, alunos que estejam nos assistindo, nós leremos hoje juntos vários versículos, vários textos, e estudaremos na nossa revista número 1, lição 12, O Discípulo e o Fruto do Espírito Santo. Essa é a revista do discipulado, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso texto áureo está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. A título de introdução, veremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo e somos participantes da natureza dele. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, esse é o versículo 4. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 12. Glória a Deus. A nossa revista traz uma atividade de combinar. Essa atividade consiste em combinar as palavras, os termos-chave do fruto do Espírito, a algumas referências da palavra do Senhor. A primeira, caridade, ou amor, nós podemos ler 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos a caridade, ou amor, nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Gozo, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, nós vamos ler apenas o 10 e o 11, vamos deixar essa leitura para você ler em casa. É aquela passagem da tentação do Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo da nossa alma. Mateus 4, 1 a 11, nós vamos ler apenas Mateus 4, versículos 10 e 11. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Passando por uma situação desagradável, uma situação desagradável mesmo, logo após vêm os anjos e servem o Senhor Jesus. Então, foi falado nessa nossa atividade da revista, o gozo, a alegria, por ter vencido a tentação, por ter os anjos servindo ao Senhor, alegria, o gozo. Terceiro, paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, em termos de paz,
Esse é o versículo sugerido pelo início da nossa lição. Glória a Deus. Longanimidade. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Longânimo, glória a Deus. Benignidade. Isaías 53, versículos 8 a 9. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Versículo 10. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ou seja, designaram ao Senhor Jesus uma sepultura com os ímpios, porém ele esteve com Deus Pai, com Deus Pai, com o Espírito Santo na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O nosso Salvador é 100% santo, 100% puro. Ele jamais teve qualquer pecado nos seus pensamentos, nos seus lábios, na sua fala, nas suas intenções, nos seus sentimentos, de modo algum, nas suas ações, também não. Ele jamais pecou. Glória a Deus, glória a Deus. Outro fruto do Espírito, a bondade, e a leitura sugerida é João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Nós vamos ler apenas o final, o 10 e o 11, para que a aula não fique muito extensa, e vamos sugerir que você leia em casa os demais versículos. João, capítulo 8, versículos 3 a 11, porém, leremos o 10 e o 11. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus, a bondade do Salvador. Lembre aos seus alunos, alunas, querido professor, querida professora, sobre a bondade do Senhor, a bondade de Deus. E alunos que estejam, porventura, nos assistindo essa aula gravada em qualquer data, a qualquer tempo, lembre-se que essa aula não tem a finalidade de substituir a sua aula presencial na igreja na qual você serve ao Senhor. Vá para a igreja, vá à sua aula e tenha ali essa aula maravilhosa com seu professor, sua professora, com os demais alunos, tenha os momentos de comunhão, de fazer perguntas. Essa aula é um reforço, essa aula é um auxílio para os professores e professoras da escola dominical e também para alunos que queiram assistir. Ela não substitui a aula presencial na igreja na qual você serve ao Senhor. Outro tópico do fruto do Espírito, outra característica, outra bênção, a fé. Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O comentarista da nossa lição optou por colocar esse versículo para ilustrar a fé. Claro, porque aquele que se entrega a Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, com fé, essa pessoa vai pedir que seja feita na vida dela a vontade maravilhosa do Senhor. E lembre aos seus queridos alunos, nossos amados professores e professoras, que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa. As escolhas do Senhor para a nossa vida são sempre melhores do que as escolhas que você e eu faríamos. Então, no tópico fé, o Senhor Jesus, ali no momento de extrema dor, extrema tortura, na crucificação, antes da crucificação, nesse momento, ele diz, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. E o comentarista da nossa lição nos incentiva à fé, a termos a mesma atitude do nosso amado Salvador, Senhor Jesus. Outro tópico, mansidão. Isaías 53, 7.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. A mansidão do Salvador. O Senhor que poderia ter convocado naqueles instantes, na sua angústia por nós, ele poderia ter convocado o exército celestial, hostes celestiais, poderosíssimas, e terminado tudo aquilo. Mas não. Ele foi manso como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Temperança. Temperança, dentro do fruto do Espírito, temos a temperança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Glória a Deus. O nosso sumo sacerdote pode se compadecer das nossas fraquezas. É o Senhor Jesus Cristo. Ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou, sem pecado. Queridos, agora nós vamos comentar sobre a natureza do fruto do Espírito. O fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. O fruto do Espírito também representa a maturidade cristã. Vamos ler João, capítulo 15, versículos 1 a 5. Senhor Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, disse o Senhor Jesus, este dá muito fruto, porque sem mim, disse o Senhor Jesus, nada podereis fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos repetir esse último versículo? Como é agradável ler a palavra de Deus. Vamos repetir. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João, capítulo 15, versículos 1 a 5, e nós repetimos aqui o versículo 5. Virtudes ou qualidades do fruto do Espírito, todas relacionadas a Gálatas 5, 22 e 23. Qualidades universais. O amor. O amor é uma qualidade universal. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5 e 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais um versículo, queridos, sobre o amor como uma qualidade universal. Conhecemos a caridade, o amor, nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler de novo esse 1 João 3,16. Conhecemos a caridade, ou o amor, nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. João 15, capítulo 15, versículos 1 a 17. Esse texto é muito importante também quando falamos do amor. O Senhor Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Glória a Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5, Senhor Jesus dizendo: Eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, e o Senhor Jesus está nos ensinando que nós temos que estar ligados a Ele para que possamos dar fruto. Veja o versículo 5, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus, glória a Deus. A necessidade de estarmos ligados ao Senhor Jesus, arraigados nele, firmados nele, fortalecidos nele. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Justamente o que estamos vendo, o amor como uma qualidade universal. E o Senhor dizendo, João 15, 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Queridos irmãos, então, até aqui nós já vimos que temos que estar ligados ao Senhor para dar frutos e temos que obedecer ao Senhor, guardar os mandamentos, para que possamos permanecer no amor do Senhor. 10. Vamos repetir. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já vos não chamarei servos, já vos não chamarei servos, repetindo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus, que texto maravilhoso, que texto rico em informações, em orientações para você e para mim. Professor, professora da escola dominical, para nós que ministramos nas classes de discipulado. Glória a Deus, que texto rico, riquíssimo para os nossos queridos alunos que pertencem ao Senhor Jesus. Esses alunos são do Senhor Jesus e ele os confiou a você e a mim. Glória a Deus. Olha que maravilha, vamos ler novamente o 15, 16 e 17, João 15, 15. Capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. 16. Que maravilha, veja esse versículo 16, saboreie esse versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, o fruto do Espírito. E outros, não? O fruto do Espírito e outros frutos de serviço, enfim, não é, queridos?
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Glória a Deus, glória a Deus. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus disse aqui, João 15,16, que não fui eu que o escolhi, não foi você que o escolheu, ele nos escolheu, ele escolheu você, ele escolheu a mim, ele escolheu cada um dos nossos alunos da escola dominical. E ele nos escolheu, nos nomeou para que possamos ir e dar frutos. Interessante esse ir, para que vades e deis fruto. Isso implica ação da nossa parte, para que vades, uma ação, para que você vá e dê fruto. Não é parado, não é sem fazer nada, não é descansando em casa que nós damos fruto. Nós damos fruto para Deus, trabalhando, agindo, atuando, andando, caminhando sempre adiante, sempre para frente, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que o seu fruto seja um fruto que seja perene, permaneça, glória a Deus, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Que bênção, glória a Deus, assim seja na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos alunos. E o 17, para finalizarmos esse comentário sobre o amor como uma qualidade universal do fruto do Espírito. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos irmãos, sem amor, nada feito. Sem amor, nada vale. Vamos amar uns aos outros. Alegria, qualidades universais, uma outra parte do fruto, alegria. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria, por quê? Porque nós falamos em gozo no fruto do Espírito. Gozo é alegria. João 15:11, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria, disse o Senhor Jesus, permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Atos 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas jamais cometeram qualquer crime, mas essa foi uma perseguição pelo fato de serem pregadores da palavra do Senhor, por pregarem, divulgarem as boas novas da salvação, o evangelho da graça de Deus. E ali eles estavam presos e oravam e cantavam hinos a Deus. Nós vimos na lição passada, quem está alegre, está alguém dentre vós alegre, cante louvores. Eles cantavam, mas não estavam presos, sim, mas eles cantavam, eles sentiam alegria do Espírito Santo, que é uma parte do fruto do Espírito. Atos 16:25. Vamos ler Tiago 5:13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Glória a Deus. Eles estavam contentes. Paz. Paz. Uma outra parte do fruto do Espírito. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que a paz faz parte do fruto do Espírito descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos prosseguir? Essas são qualidades universais. Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos ler mais um texto maravilhoso, Colossenses, capítulo 1, versículos 18 a 23. Com licença. Você localizou na sua Bíblia? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 18 a 23. Vamos ler o 18 adiante, por favor. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, no Senhor Jesus, toda a plenitude habita nele. 20. E que,
havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue que ele derramou ali na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Glória a Deus. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa do nosso Senhor. Estamos estudando sobre a paz como uma qualidade universal. Glória a Deus. O Senhor Jesus, no versículo 20, Paulo disse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Glória a Deus. Mais um trecho, um texto relacionado à paz, que você pode ler com os alunos, as alunas na escola dominical, nas classes de discipulado. Glória a Deus. Somos alunos da escola dominical e somos professores na escola dominical. Glória a Deus. Qualidades sociais. Agora, o comentarista da nossa revista de discipulado, revista número 1, na nossa lição aqui número 12, o nosso comentarista menciona qualidades sociais. Primeiro ele falou das qualidades universais, partes do fruto do Espírito que podem ser qualificadas aqui como qualidades universais, amor, alegria e paz. E agora ele menciona as qualidades sociais: a longanimidade, a benignidade e a bondade. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? Qualidades sociais. Longanimidade. A palavra longanimidade, queridos, quero comentar com você, ela está relacionada no texto original, a uma respiração mais lenta. Por quê? Porque você pode observar que a pessoa, quando está ansiosa, nervosa, aflita, brava com alguém, a respiração muda, a respiração acelera. Mas a longanimidade não. A longanimidade é aquela virtude maravilhosa do fruto do Espírito, que acalma, que traz calma. Por isso, uma respiração mais lenta. Muito interessante, não é, queridos? Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10. Esse versículo nós mencionaremos um pouco mais adiante, quando falarmos também da benignidade. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O apóstolo Paulo aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10, ele destaca no versículo 6 a longanimidade e a benignidade. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos mais um trecho que queremos ler, queremos recomendar a você que possa ler na classe, na sua aula, na escola dominical, com os alunos do discipulado. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 23. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O nosso assunto aqui hoje é fruto, nós estamos falando do fruto do Espírito, e a palavra nos diz que nós devemos frutificar. Colossenses capítulo 1, versículo 10, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11, observe. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade. Olha só, você viu? Com toda a paciência, em toda a paciência e longanimidade, Colossenses 1:11, com gozo, com alegria que nós vimos. Esse é mais um versículo que fala da alegria, não é, queridos? Mas nós estamos colocando o nosso foco na parte da longanimidade. Frutificação, foi falado aqui, longanimidade. Versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Foi o Pai, foi Deus que fez você uma pessoa idônea para participar da graça de Deus, da salvação do Senhor. Ele nos tirou da potestade, o versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos irmãos, isso vale mais do que tudo nessa vida. Isso vale mais do que tudo que você pode alcançar. Isso vale mais do que tudo que você pode vir a ter. Isso vale mais do que todo tipo de prosperidade que você puder imaginar. Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele nos tirou das trevas, ele tirou a você e a mim das trevas e nos transportou, diz o versículo 13, para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você não tem a redenção por ser uma pessoa de bom coração, por uma pessoa que faz caridade, por ser uma pessoa que faz caridade, por ser uma pessoa que faz boas obras. Não. Olha o versículo 14. Tudo isso é bom. Seja uma pessoa de bom coração, de boa índole, faça caridade, ajude os outros. Glória a Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, o qual é a imagem, versículo 14, versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler juntos, então? 13, 14 e 15, vamos dar ênfase. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Glória a Deus. A saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Que texto maravilhoso! Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 23, glória a Deus. Versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus não recebeu nada de ninguém, ele é antes de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não tem princípio de dias, ele não tem fim de dias, ele é eterno, de eternidade a eternidade, o Senhor é. Queridos irmãos, para nós, falando de eternidade, é tão difícil nós entendermos, e acredito que jamais entenderemos, apenas aceitamos e agradecemos ao Senhor. Nós não teremos fim, a nossa vida não terá fim. Nós estaremos com o Senhor para sempre na glória, na eternidade, através, como lemos aqui no texto, do sangue do Senhor Jesus, do sacrifício feito pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, e
você e eu, já temos a vida eterna prometida, assim que partirmos daqui desse mundo, já entraremos na vida eterna. Agora, observe, essa bênção é mais do que tudo que você pode desejar nesse mundo. Ter a salvação da alma. Deus não tem princípio de dias. Não existe o dia, o primeiro dia de vida de Deus não existe. O meu primeiro dia de vida, o seu primeiro dia de vida existiu. Ele existiu, passou. Existiu um dia que foi o seu primeiro dia de vida, o meu primeiro dia de vida existiu. Não é? É o nosso aniversário, é o dia em que nascemos, mas Deus não. Deus não tem princípio de dias. Senhor Jesus Cristo não tem princípio de dias. O Espírito Santo não tem princípio de dias. Nós sabemos que servimos a um Deus único, composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Já dissemos isso em aulas anteriores. Assim como você e eu somos compostos por corpo, alma e espírito, o Senhor nosso Deus, sendo um só, nós somos uma pessoa, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Eu tenho corpo, alma e espírito, você tem o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Deus é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar, queridos? Nós paramos no versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, no Senhor Jesus Cristo. 20, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Glória a Deus, a profundidade da palavra de Deus, da obra do Salvador Jesus Cristo. É profundo, é maravilhoso. E nós estamos estudando o fruto do Espírito, estamos estudando a longanimidade, que faz parte do fruto do Espírito. E vamos ver daqui a pouquinho sobre a bondade, a longanimidade, a paciência de Deus, Deus se mantendo, não nos condenando, nos dando a salvação. 20. Vamos ler o 19 e o 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Glória a Deus. A reconciliação feita pelo Senhor Jesus. Ele reconciliou todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra. Tudo foi reconciliado por ele, glória a Deus. Só ele poderia fazer isso, porque só ele venceu o pecado. O ser humano, por melhor que seja, não pode fazer, ou não poderia fazer essa obra. Por melhor que fosse, algum ser humano não seria capaz de fazer essa obra, porque nós temos falhas, temos pecados, mas o Senhor Jesus Cristo, que jamais pecou, é capaz, foi capaz e fez, consumou essa obra. Ele disse, está consumado. Não há nada a acrescentar, não há nada a complementar. A Bíblia Sagrada é perfeita, ela é completa, ela está completa, a salvação está completa, não há nada a complementar, não há nada a acrescentar, não há nada a corrigir, a obra de Deus está feita, realizada. O Senhor Jesus disse, está consumado. Qualquer pessoa que diga a você ou a mim que algo precisa ser corrigido, acrescentado, modificado, atualizado, não, 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 de jeito algum. De maneira nenhuma. O Senhor Jesus disse, está consumado. O sacrifício que ele fez está consumado. A obra de Deus está consumada. Tudo está consumado. Basta agora nós vivermos na fé, vivermos a vida que o Senhor nos propôs em obediência, em amor a Ele, em santificação, em honra diante do nosso Deus. Versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Glória a Deus. Você e eu estamos reconciliados com Deus. Vos reconciliou, 22 agora, no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé,
e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Palavra do Senhor dita em Colossenses, por Paulo, pelo apóstolo Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 23. Queridos irmãos, que maravilha! O final do versículo 21, vos reconciliou. Aí o versículo 22, perdão, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Glória a Deus. Esse versículo 22, 23, esses versículos nos mostram que o Senhor Jesus é que nos apresenta diante de Deus. Nós comentamos em lições anteriores que o homem e a mulher não podem se apresentar de per si, por si só, diante de Deus. É necessário aquele que reconciliou todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar agora, queridos, da benignidade. Benignidade. Nós lemos um versículo, nós vamos fazer um pequeno comentário e vamos ler. No original grego, esse termo benignidade significa bondade ou honestidade. O crente que possui essa qualidade é afável e gentil para com os seus semelhantes, não se mostrando inflexível nem amargo. Graças a Deus, graças a Deus. Não podemos ser inflexíveis nem amargos. Temos que ser afáveis e gentis para com os nossos irmãos e com as pessoas com as quais temos contato nesse mundo. Glória a Deus. O crente que tem o fruto do Espírito e que tem a benignidade, deseja o bem das outras pessoas, principalmente dos irmãos na fé. Isso é muito importante, porque nós estamos unidos, irmanados na mesma fé, no mesmo Senhor. Isso é muito importante. Colossenses 3, 12 a 15 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei, melhor dizendo, vós também. Glória a Deus. Olha, veja que maravilha. Nós precisamos nos revestir dessas qualidades, versículo 12 nos diz. E no 13, precisamos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos fazer. Que texto maravilhoso, Colossenses 3, 12 a 15. Versículo 14, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é aquilo que une, não é? Então, o amor, você fazendo tudo, eu também fazendo tudo que temos que fazer na nossa vida cristã, vivendo da maneira adequada, vivendo de maneira adequada, do modo que o Senhor Jesus nos ensina. Qual é o vínculo com a perfeição? É o amor. Precisamos ter amor. Glória a Deus. Estamos falando da benignidade, como ela foi citada aqui, Colossenses 3, foi citada no versículo 12, e agora estamos no 14. Sobre tudo isso, revestivos de caridade, o amor, que é o vínculo da perfeição. E o versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede
agradecidos. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vimos em uma das nossas lições que nós não podemos ser murmuradores. Murmuradores. Eu me recordo aqui agora, nós vimos que não podemos ser murmuradores. E aqui está a receita para nós não sermos murmuradores. É o versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E o final do versículo: e sede agradecidos. A nossa arma para nós não sermos murmuradores é sermos agradecidos. Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo sobre a benignidade? Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Vamos falar da bondade? Falamos da benignidade agora. Agora vamos falar da bondade. Deus é bom e nós devemos ser imitadores de Deus, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo número 100, e o verso número 5, é o verso 5. Salmo número 100, verso 5. O nosso precioso e bendito Senhor é bom, e nós devemos imitá-lo. Vamos ler mais um versículo? Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esses dois últimos versículos são igualmente maravilhosos, não é, queridos? E o senhor, a senhora, você, professor, professora da escola dominical, nós estamos recomendando que você leia esses versículos com os alunos. Salmo 100, o verso 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então, nós estamos dizendo aqui que Deus é bom e nós devemos ser imitadores de Deus. O último versículo que lemos aqui: o nosso precioso e bendito Senhor é bom e nós devemos imitá-lo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Efésios capítulo 5, versículo 1, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, o comentarista da nossa lição destaca outras qualidades do fruto do Espírito. A fé. Nós vimos aqui que a fé, ou a fidelidade, é uma qualidade muito interessante do fruto do Espírito. Porque pela graça sois salvos. Aliás, nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 a 16. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Por meio da fé. Como é que nós somos salvos? Por meio da fé. Glória a Deus. Da fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler. Efésios 2, do 8 ao 16. Versículos 8 a 16. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo, ou seja, naquele tempo em que ainda não éramos salvos, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Graças a Deus fomos salvos. Glória a Deus, Ele nos amou, nos chamou, nos trouxe para a sua gloriosa presença. Graças ao Senhor Jesus. Estávamos sem Deus. Éramos estranhos aos concertos da promessa. Estranhos, éramos totalmente estranhos. Não tendo esperança, não tínhamos esperança e sem Deus no mundo. Dizíamos graças a Deus, mas estávamos sem Deus. Ali nós estávamos falando praticamente sozinhos, mas Deus, por bondade, pelo amor dele, pela misericórdia dele,
nos amou, nos chamou, nos trouxe para a sua presença, salvou a você e a mim e aos nossos alunos da escola dominical. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, ou seja, com a cruz, as inimizades. Você e eu estávamos separados de Deus, separados das promessas de Deus, separados da vida com Deus. E o Senhor nos encontrou, nos buscou, nos encontrou, trouxe alguém para anunciar para nós a palavra dele. Glória a Deus. E nós fomos salvos. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é um incentivo a você e a mim, para que tenhamos fé e mantenhamos a nossa fidelidade, sejamos fiéis ao Senhor. Vamos ler mais 3 versículos? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esses santos são as pessoas vivas que servem a Deus, que estão vivos, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos repetir o 12? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Há muitas bênçãos para você e para mim. Vamos manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança na presença do nosso Deus. Mansidão. Mateus 5, 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Temperança, domínio próprio, parece ser a soma de todas as demais qualidades. A temperança é o domínio próprio, é nós dominarmos a nossa vida, termos domínio daquilo que falamos, daquilo que fazemos, daquilo que experimentamos, daquilo que aceitamos ou daquilo que não aceitamos. A temperança, ela parece ser a soma de todas as demais qualidades mencionadas anteriormente. Nós precisamos ter temperança nas nossas palavras, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Nas nossas palavras, Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Glória a Deus. Então precisamos ter a temperança nas nossas palavras. Tiago 3, capítulo 3, versículo 2. Precisamos ter temperança nas nossas ações. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Foi a ação de Daniel. Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter temperança nas nossas palavras, nas nossas ações, como lemos aqui em Daniel, e nos nossos pensamentos. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4, nossos pensamentos. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2, e aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço, repetindo, a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 3, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã,
e mulher de Urias, o heteu? Versículo 4, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4. Triste de se ler, triste episódio, triste evento, triste demais. Mas nos serve como a necessidade de temperança, de domínio próprio nos nossos pensamentos. O grande rei Davi, infelizmente, naquele momento, não se manteve firme e os seus pensamentos o levaram ao pecado. Queridos, então nós estamos estudando sobre a temperança nas nossas, que podemos dizer que é o domínio próprio e que parece ser a soma de todas as demais qualidades do fruto do Espírito que nós estudamos hoje. E nós mencionamos que precisamos ter temperança ou domínio próprio nas nossas palavras, e lemos Tiago, capítulo 3, versículo 2, um versículo maravilhoso, como todos na Bíblia, não é? Temperança ou domínio próprio nas nossas ações, a exemplo de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que não quis se contaminar com manjares, com bebidas, mas ele quis buscar a Deus e servir ao Senhor. E a necessidade da temperança ou domínio próprio nos nossos pensamentos, para que não pequemos, como Davi pecou aqui e pagou um preço altíssimo, altíssimo por esse pecado. Não pense que o pecado passa impune diante de Deus. Não pense, melhor dizendo, que o pecado não tenha consequências. O pecado sempre tem sérias consequências e muitas vezes consequências duradouras, consequências que duram muitos anos. Uma vez ouvi uma frase de um servo de Deus que tinha muito sentido. Ele disse que o pecado segura a pessoa, retém a pessoa muito tempo mais do que essa pessoa estaria disposta a permanecer no pecado. Que o pecado fere muito mais a pessoa do que ela imaginava. E que o pecado traz um preço muito mais alto do que a pessoa que cedeu ao pecado estaria disposta a pagar. O pecado tem consciências gravíssimas, consequências fatais, consequências que podem levar você e a mim à perda da salvação. Então, nós não vamos nos inclinar ao pecado, de modo algum. Vamos nos manter firmes, servindo ao Senhor, buscando a Deus. A temperança ou domínio próprio nas palavras, nas ações, nas atitudes e nos pensamentos. Vamos fechar a nossa aula, encerrar a nossa lição de hoje, a lição 12, revista número 1 do Discipulado, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós vamos encerrar com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Glória a Deus, glória a Deus. Lembrando que essa lição, essa aula gravada não tem, de modo algum, a finalidade de substituir a aula da escola dominical na igreja na qual você serve ao Senhor. Ela não tem a finalidade de substituir a sua presença na casa de Deus. Você pode ver essa aula, assistir essa aula, os alunos podem assistir, mas, queridos alunos, essa aula é um subsídio, é uma ajuda, é um encorajamento, é um momento em que relemos os versículos da lição, é como uma ajuda para os professores e também para os alunos que assistam, mas ela não substitui a aula presencial na igreja na qual você serve a Deus. Se você tiver que escolher, vá para a igreja, não assista essa aula aqui não, vá para a igreja. Se você tiver que escolher, vá para a igreja. Porém, acredito que você possa assistir essa aula, não é? O que você não pode, de modo algum, é dizer, já assisti a aula gravada, não preciso ir à escola dominical. De modo algum, precisa sim. Porque se você não for, você estará perdendo uma série de bênçãos,
uma oportunidade maravilhosa de conversar com o seu professor, com a sua professora, de fazer perguntas, de interagir com os irmãos na sua igreja, na igreja onde você serve ao nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele que não recebeu nada de ninguém, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos aqui nessa lição. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é maravilhoso. Glória ao Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Somos alunos da escola dominical e somos professores da escola dominical nas classes de discipulado. Um grande abraço, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele, o rosto maravilhoso dele, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que você tenha sempre paz, alegria, prosperidade, segurança, proteção, entendimento, discernimento na palavra de Deus, e que, acima de tudo, você sirva ao Senhor. Glória a Deus. Um abraço fraterno, a paz do Senhor.